Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira. Sejam muito bem-vindos aí, ó. Olha só que meu cabelo tá já meio complicado, né? Porque eu tô cansado. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Desta vez, a seleção brasileira empata com o Marrocos na sua estreia. Um para o Brasil, um para o Marrocos. Cara, vou dizer que não foi uma seleção brasileira nem quente, nem fria e ainda cheia de defeitos que podem acabar com a nossa participação na Copa muito cedo, tá? Primeiro, vamos lá. A seleção brasileira começa com um bocado de dificuldade. Por quê? Porque a seleção marroquina, toda vez que pegava na bola, ela fazia o seguinte. Primeiramente, ela já mandou a bola lá pra frente para fazer a pressão, né? Mas toda vez que ela pegava na bola, ela se movimentava muito. E aí apareceram os defeitos supracitados há muito, né? Aqui da seleção brasileira, que é o fato de não cobrir espaço corretamente. Contra o Egito melhorou. Agora contra Marrocos parece que permaneceu o que era contra o Egito, tá? Permaneceu. Não foi diferente do que era ali. E aí você vê que melhorar, cobrir a pressão contra um time como o Egito é uma coisa, né? Um time ainda que jogou mal ainda é uma coisa. Agora Marrocos já é outro nível. Aí cobrir espaço contra um time que é que nem Marrocos é outra coisa, entendeu? Aí você não pode trabalhar com Marrocos como você trabalhou com o Egito, entende? Já são outros patamares. Mas a seleção brasileira com muita dificuldade, marroquinos movimentando o estilo de jogo que eu tenho visto muito bem, por exemplo, na França, até no Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, um time que se movimenta e por causa dessa movimentação consegue sair bem da pressão, tem trocas de posição, variação tática, até que é legal assim mesmo. Hakimi e Brahim Dias muito acionados lá na frente, né? E a seleção marroquina, quando não tem a bola, ela pressiona muito, ela morde a defesa o tempo todo. Os jogadores ficam fazendo o apoio, se juntando nas posições, entre outras, e aí fica difícil de sair do Brasil ter a posse de bola. E a seleção marroquina teve esse domínio até mais ou menos os 13 minutos, tá? Até, tipo assim, por aí, 13, 15 minutos, tá? Finalizando bastante, só que essas finalizações eram sempre muito travadas pela defesa. Boa partida, inclusive, do Gabriel Magalhães, apesar de teve uns bons erros aqui, ali, tá? Mas ele travou bastante bola, tá? E tipo assim, em 10 minutos já tava 6-1 em finalizações para Marrocos, nenhuma no gol, porque ou uma foi fora e as outras 5 ali foi travada pela defesa. A seleção brasileira tava fazendo um jogo muito defensivo, tava difícil mesmo. E aí a seleção de Marrocos começou a cansar, baixar um pouquinho o ritmo, e o Brasil começou a subir um pouco mais nessa baixa de ritmo, cara. Começou a subir um pouco mais. E nisso que essa seleção sobe, ela consegue ir lá tentando devagarzinho envolver a defesa de Marrocos. Aí uma ou outra chance, não as melhores, saem desse tempo, né? Só que o problema é o seguinte, o Paquetá, ele tava errando muitos passes. Primeiro, passes simples que ele podia dar, ele dava tão esticado que o cara não conseguia alcançar, sendo que ele era pra ele tá dando no pé do cara, passe no pé. E segundo, que o que ele tá fazendo, ele recebe a bola da defesa para poder fazer a saída de jogo, só que ele tá virado aqui e sempre tem dois aqui olhando para ele. E aí ele não tem tempo de girar nem fazer nada. Entende? Quando ele gira, já tomaram a bola dele. E ele não tem essa agilidade para conseguir se sobressair dessa marcação e tudo, sabe? E aí cometendo muitos erros o Lucas Paquetá, tá? Só que aí, vem um erro do Paquetá, uma tragédia. Por quê? Ele erra um passe e a bola cai no pé do Brahim Dias. A defesa da seleção brasileira não está preparada para isso, porque tá todo mundo lá na frente. O Brasil com a posse de bola, tá? Brasil com a posse de bola, aí o cara simplesmente erra o passe, pega todo mundo de surpresa e ninguém consegue cobrir o cara. O Brahim Dias sem tempo de pensar, a defesa tá desorganizada, só tem o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Bolão no Saibari, que consegue ganhar do Magalhães na velocidade. O Marquinhos estava até chegando, talvez não chegasse, não se sabe. Mas o Alisson saiu. Nisso que o Alisson saiu, tomou uma cavadinha brutal.
E meu amigo, gol do Marrocos, tá? Eu acredito que o Alisson não era para ter saído, tá? Ele era para ter feito, era para ter ficado e esperado o Marquinhos fazer a proteção ali, ele conseguiria chegar no corpo pelo menos. O Saibari ia chutar ou travado ou até muito marcado chutar mal e o próprio Alisson faria a defesa nesse caso, tá? Mas acabou que a seleção brasileira tomou um gol por causa de um erro besta, né? Por causa de um conjunto de erros bestas, né? Aí a seleção, o Marrocos já dá uma diminuída no ritmo, não sem antes conseguir um outro momento de domínio, né? A seleção brasileira tomando com um gol atrás, teve muita dificuldade de manter a posse de bola enquanto o Marrocos estava lá em cima. Mas aí o jogo deu uma amainada para o Brasil, que foi tentando lá para frente. E bola chega no Vinícius Júnior, que boa partida até. Ele fez uma partida razoável, o Vinícius Júnior, ali naquela ponta esquerda da seleção brasileira. Dava para ver que em alguns momentos ele não ficava muito preso. Ele voltava aqui pro meio para tentar ajudar os caras na jogada. Só que o problema é que o Vinícius Júnior ele não muda, tá? Geralmente ele fica aqui e faz exatamente a mesma coisa. E o cara já sabe o que ele vai fazer. Ou ele bota assim correndo para dentro, ou ele tenta um drible. Aí sempre que ele tenta o drible, meu amigo, aí a galera já vai nele, né? A galera já tira desarma porque já sabe o que ele vai tentar. Só que fazendo o ordinário dele, ele conseguiu algumas jogadas ali na frente, tá? E ele recebeu a bola em correria pela ponta esquerda, depois cortou para dentro, tirando a defesa, ficou meio livre para bater, bateu e fez um golaço, 1-1, e o empate do Brasil com o Vinícius Júnior. Perdão, eita mano. Aí, o que acontece? A seleção brasileira continuou tentando martelar ali e começou a criar boas chances. O Marrocos estava cansado. Mas aí foi lá e acabou o primeiro tempo e os dois times não tiveram muito o que fazer. Aí eu pensava assim, pô, o Ancelotti vai fazer 3 substituições de uma vez. Vai tirar o Rafinha que não jogou nada. Rafinha, pelo amor de Deus, a maioria das coisas que ele tentou, ele errou ali naquela direita. Vai tirar o Paquetá que estava terrível. E talvez vai tirar o Igor Thiago que não tá funcionando para colocar o Endrick. O que ele faz? Ele não faz isso. Não vou fazer isso não. Acho que ele volta com o Fabinho saindo no lugar do Casemiro. Casemiro que realmente não tava fazendo um bom jogo. Tava meio complicado. Não tava cobrindo espaço, não tava marcando, tava saindo muito. O Brasil precisava de um volante de mais de marcação, que fizesse mais a marcação, né? O Casemiro, por algum motivo, tentou se lançar muito mais ao ataque, tá? Mas o Fabinho foi o de mais marcação. E a entrada do Fabinho deu uma melhorada, tá? Ele também tirou o Ibanez que estava amarelado. O próprio Casemiro estava amarelado, inclusive. Ele tirou o Ibanez que estava amarelado e colocou o Danilo na lateral direita. E o Danilo até que deu conta por um momento ali. E o Brasil foi para cima nesse começo de segundo tempo. Criou boas chances, né? Mas o Rafinha ainda estava difícil. Ele pega a bola ali, prende demais, não consegue pensar o jogo muito rápido e tudo. Aí fica meio complicado. Às vezes ele se isola, a marcação já chega, mano. Enquanto ele tá raciocinando aí, a marcação já tá chegando. Então ele tem que aprender um pouco mais a raciocinar rápido. Como ele faz no Barcelona, tá? Ele tem que fazer como ele faz no Barcelona, pô. É muito complicado. Aí o que acontece? O Brasil tenta ali, não consegue. Mas Marrocos parou. Parou por um momento. Não se sabe por quê. Cansou ou então tentou economizar energia. Tá? O Brasil fez substituições nesse tempo. O Luiz Henrique entrou, por exemplo. O Matheus Cunha também entrou no lugar do Igor Thiago. Ele não colocou o Endrick. Depois o Danilo Santos entrou e tudo. Mas ele não colocou o Endrick, tá? Não colocou o Endrick que podia trazer alguma coisa nova pro jogo, tá? O Endrick que ele é muito bom na jogada física, de onde ele tiver, ele tenta finalizar, mas o Ancelotti não deu essa chance que poderia ter mudado alguma coisa no jogo. Mas aí o Brasil perdendo chances, boas chances ali na frente, principalmente na hora de fazer o último passe para a área, acabou sofrendo ali e ficando no empate mesmo. Aí eu pensei se o jogo ficou com cara de empate. E no finalzinho do jogo, Marrocos até que fez algumas substituições
e as substituições melhoraram um pouco o time. O time começou a correr mais, se movimentar como no começo do jogo, tá? E aí começou a pressionar mais a seleção brasileira nesse ritmo aí, depois da parada para hidratação, por exemplo, já estava com mais dificuldade de reter a bola na defesa e estava sendo sempre sendo pressionada, e sempre que a bola vinha para a área, o rebote estava vindo com os marroquinos, tá? Então, a seleção de Marrocos continua lá no final e tenta, martela, mas não consegue fazer o gol também. O Brasil ainda tem outra chance, aí sofre, viu? Mas não deu certo. Não deu certo para a seleção brasileira ali. E no final ainda teve tentativa do Marrocos ali, que podia ser um contra-ataque da seleção brasileira, mas eles se enrolaram com a bola. O Brasil ficou muito nervoso, né? Brasil muito nervoso, errando muitas jogadas bestas individuais. Claro, nervosismo de estreia, pô, mas tem que, tem que dar uma acalmada aí, pô. Tem que mudar, principalmente o Brasil, que vem com a pressão enorme dos jogadores que já não são considerados favoritos, e a torcida precisa de uma resposta, mas a seleção ficou muito nervosa. Muito. O cara mandava um passe muito esticado para frente, ou então quando mandava pro lado, a bola queimava no pé e não conseguia dominar. E ele não tirou o Paquetá, que estava jogando mal, não tirou o Rafinha também, que estava jogando mal. O Rafinha ainda foi para a esquerda e pro meio, né? Foi por dentro o Rafinha, tá? E, cara, eu acredito que, tá, superficialmente dá pra dizer que foi bem equilibrado, mas pra mim, a seleção de Marrocos teve mais controle do jogo, tá? É polêmico o que eu vou falar aqui. Por quê? Não é muito normal, não é muito normal um time que, nos primeiros 10 minutos de jogo, uma pressão alta dura só 10 minutos, uma pressão alta com muita movimentação daquele jeito? Não, né? Não. Mas talvez dura 20, 30 minutos até o time adversário se cansar. Até o time que faz a pressão assim se cansar, e aí o jogo começa a ficar mais aberto. Mas a seleção de Marrocos, ela fez um caminho diferente. O que eu acredito que ela fez? Vamos pressionar no começo, tá? Pressionar ali para poder assustar o time, deixar o time brasileiro nervoso e fazer o gol, tá? E depois, meu amigo, vamos baixar um pouco o ritmo, entende? Tanto que a seleção marroquina, daqueles 10 minutos de pressão, recuou, o Brasil teve suas chances, e foi justamente ali, o Brasil já meio assustado, tentando se reorganizar para combinar mais ataque e defesa, que num contra-ataque eles abriram o placar, entendeu? Foi justamente ali. Aí depois disso eles ganharam ainda mais confiança e fizeram um pouco mais de pressão. Mas depois amainaram até que no final eles resolveram botar a energia deles restante. Entende? E todas as vezes que Marrocos fez isso, o Brasil não conseguiu jogar bem. O Brasil sofreu na defesa, não conseguia reter a posse de bola. Sempre tentava encontrar um último jogador para sair do meio campo para frente. Esse último jogador estava muito bem marcado, a defesa marroquina marcando muito pesado, cobrindo os espaços de uma forma, tipo assim, é como se cada jogador tem sua posição, mas acontece de um ou outro sair da sua posição para ajudar outro. Aí acontece a mesma coisa aqui, esse outro vem para cá, aí ficam trocando muito. Até nisso eles trocam bastante de posição. Então eu gostei do desempenho da seleção de Marrocos. E o Brasil, meu amigo, se pegar um time de alto nível, tá? Se pegar uma Holanda, se pegar uma Argentina, Portugal, Espanha, França, até se pegar até a Inglaterra, o Brasil vai perder. E dependendo do adversário vai apanhar feio. Se o Brasil pegar a França com aquela confiança toda deles, e com essa movimentação incrível dos jogadores de frente, o Brasil vai tomar uma goleada sem a França jogar 100%, sem a França jogar 80%. Entendeu? O Brasil precisa, para ontem, corrigir esses 300 erros de marcação que a seleção tem. Sabe? Porque Marrocos teve sim o controle do jogo. Marrocos só foi pra frente na hora que quis.
Se eles quisessem dominar o jogo todo, como muitas outras seleções fizeram, como os Estados Unidos fez, como o México fez, como a Coreia do Sul fez, por exemplo, nos seus jogos, eles podiam ter feito isso. E é muito complicado, é muito ruim, é uma merda pensar num negócio desse, cara. É horrível pensar que a seleção brasileira, 5 vezes campeã da Copa do Mundo, 4 vezes campeã da Copa das Confederações, bicampeã olímpica, Enia campeã, 9 vezes campeã da Copa América, uma seleção que já foi extremamente temida no cenário mundial, está sendo reduzido a ser controlado num jogo contra Marrocos. Um novato estreante. A gente vai virar um Uruguai da vida, se não melhorar isso, tá? Se o Brasil continuar se contentando só com isso, vai virar assim. E mais embaixo o buraco ainda, vai para a Hungria. Aí, a Hungria faz o que no futebol hoje? Nada, né? Máximo uma Nations League A é demais para eles, que eles ficaram, né? Na Nations League A e foram rebaixados no mesmo ano. Na mesma temporada. Foram rebaixados justamente para a Turquia, né? Porra, e você vê que a Hungria já foi muito forte. A Itália, pô, a Itália tá se tornando ostracizada no futebol. E o Brasil tá seguindo esse caminho. O Brasil não é mais o time que bota medo, que impõe respeito, porque parou no tempo. Os jogadores brasileiros pararam no tempo, os técnicos brasileiros. E, claro, a gente tem um técnico estrangeiro muito bom, é verdade. O Ancelotti ali é incontestavelmente bom. Mas ele não está encaixando o time da forma que é para encaixar. O Ancelotti está tomando decisões erradas, tá? Ele precisa mudar jogadores, ele precisa mudar o sistema tático dele inteiro. E é para ontem. É para ontem porque Copa do Mundo precisa da melhora agora. 2020 e 22, quando a Argentina perde para a Arábia Saudita, o Scaloni faz o quê? Se eu não me engano, é 6 alterações. O Lautaro Martinez jogou nada, não, vou botar o Julián Álvares. E deu o que deu, mano? A Argentina foi campeã do mundo. Campeã. Porque o Scaloni, ele entendeu que é torneio de tiro curto. Entendeu o que é isso? O Ancelotti, ele não vai ter essa experiência, é verdade. Porque no torneio de tiro curto que era pra ele ter agora, ele não foi, ele foi demitido do Real Madrid, ele saiu fora, né? E todos os trabalhos dele foram de longo prazo. Agora que ele tá aprendendo e tudo. Mas ele vai precisar dessa experiência. Se ele aprender de verdade, o Brasil vem com 2030 como time, como favorito, como time forte. Entendeu? Com o Ancelotti já com o trabalho completo dele. Mas, cara, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Diz aí nos comentários o que você achou desse jogo, da seleção brasileira e tudo. Desempenho do Marrocos. Mas, resumindo é isso. O Brasil, na hora que teve as chances, reagiu bem. Tentou ali, mas sofreu bastante ali pra conseguir. Foi aos trancos e barrancos. Mas foi controlado, tá? Marrocos teve as ações do jogo. É isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Valeu. E fui.